Podemos passar a palavra, então, para o grande Bruno Benigno. Obrigado, meu amigo. Chega para cá. Bruno Benigno também foi nosso aluno. Primeira turma. Primeira turma. Ele é um grande amigo, é o meu médico urologista. É isso aí. Grande Bruno Benigno. É que você falou, então tá falando. Tem que falar, né? Ó, gente, não posso esconder porque eu vou te falar. Já que você falou, eu ia manter em segredo. Não, é porque tem que cuidar da saúde. Não aprendeu do autocuidado aqui, gente? Tudo bem falar, né? Falar que, é meu pneumologista, mas urologista ninguém quer falar, né? Urologista ninguém fala, né? Obrigado, Lorena. É o mesmo. Obrigado, obrigado. Eu tô aqui, eu tenho que ser fiel. Walk the talk. A gente teve aula de autocuidado aqui, não vou falar verdade, isso. Verdade. Ó, Lourenço cuida. pessoal, o Bruno, mais uma vez, é conceito, porque não se assustem. É porque às vezes chega feedback e fala que está muito longe da sua realidade. Eu sei que está, mas eu tenho que pôr a régua lá em cima. E aqui o Bruno é um que eleva a régua lá para cima e admiro muito o seu trabalho. E conta para a gente o que você está fazendo. Abre o capô aí para a gente. Vou abrir o capô do negócio. Pessoal, muito obrigado mais uma vez aí pelo convite. Eu sou Bruno Benigno, meu sobrenome não é artístico mesmo, como já foi comentado, e eu fiz de propósito a mudança agora há poucos minutos, depois da pergunta do Francisco para o CIUF e para a aula, porque no fim das contas o CIUF mostrou muita coisa. Deixa eu só marcar meu tempo aqui para não estourar. O CIUF mostrou muita coisa e a primeira pergunta que veio, tá bom, mas e aí, como que eu começo, né? E aí eu lembrei, eu gosto muito de filosofia, e aí eu falei, vou começar minha aula diferente. Vou começar diferente. Então, eu lembrei de duas coisas. Eu lembrei do Sócrates e do Jung. E a primeira... Sócrates uma vez foi perguntado por um discípulo dele, o Teteto, que uma pessoa tentou entrar na escola dele e ele negou. E aí o discípulo perguntou para ele, mas professor, por que o senhor não aceita todo mundo na sua escola? E aí o Sócrates parou e pensou e falou assim, minha mãe era a melhor parteira de Atenas, melhor. Mas sabe qual era a única coisa que minha mãe não conseguia fazer? Tirar uma criança de uma mulher que não está grávida. Então, primeiro, você precisa estar grávido da sua verdade. Primeiro, você precisa estar grávido da mudança. E quando eu fico diante de colegas aqui como vocês, esse é o ar que eu gosto de respirar. Perto de gente que respira isso que eu gosto de estar, que eu gosto de trocar, que eu gosto que me liga, que me empolga, que me desafia, que me faz aprender. Então, essa verdade é importante você saber. Eu estou grávido disso, eu quero mudar isso, ou eu quero mudar por quê, por quem. Então, acho que essa é a primeira pergunta. E a segunda me lembrou o Jung. Se vocês depois... Sei que tem muitos psiquiatras aqui, então não quero... Me corrijam se eu falei alguma besteira, mas o Jung fala dos 12 arquétipos, né? Então, cada um de nós tem uma característica de se comunicar, de se relacionar. Então, a outra frase que eu vou dizer para vocês é conhece-te a ti mesmo. Essa frase, obviamente, não é minha, né? E isso é muito importante, porque antes de você começar, você tem que saber primeiro quem você é de verdade, o que você quer mostrar para o mundo e o que você quer comunicar. Então, eu me considero, são 12 arquétipos, depois você pode ver, explorador, rebelde, herói, mago, e todos nós temos uma mistura desses três principais, e com algumas variações. Mas eu acho que eu estou aqui na estabilidade e controle. Eu sou um cara que gosto de controlar, então eu tenho esse arquétipo do governante. Eu gosto de criar, então eu estou muito aberto à inovação, e eu tenho essa característica, na minha opinião, do cuidador. Eu gosto de ser médico. Eu não tenho nenhum infoproduto para vender, eu nunca vendi um infoproduto, inclusive é o motivo que eu conversei em off com o Lorenzo. Falei, Lorenzo, eu preciso dar o próximo passo, eu estou feliz com os resultados que eu tenho no consultório e tudo, mas eu preciso agora não só brigar pelo ticket, mas eu preciso ter o meu flywheel, né? Que seja além do meu trabalho. Então, eu acho que eu podia resumir a minha aula em mais esse terceiro slide aqui, deixa eu passar. Acho que trocou aqui, acho que esse aqui que é o meu. E aqui é a resposta, o terceiro passo, por onde começar? Organização, uma coisa que eu chamo de
Atrito para você iniciar um processo. Às vezes todo mundo sabe que tem que fazer, pintar o quarto, sei lá, reformar a casa, reformar o consultório, trocar o óleo do carro, fazer uma aula, falar com o contador, um monte de coisa, mas você precisa primeiro entender quais são os inputs que chegam até você, né? E isso aqui ele chama de caixa de entrada. E quem quiser cavar um pouco mais sobre isso, é um método GTD. Isso aqui transformou a forma como eu encaro todos os inputs que chegam até mim. Então, isso aqui dá uma apresentação, mas basicamente você deveria... A filosofia, que é o David Allen, que é um americano, que já treinou top executivos e fez muita fama, inclusive chama Getting Things Done, a arte de fazer acontecer, tem em português. Então, a ideia é você tirar tudo da sua cabeça e se perguntar, preciso agir? Isso aqui é uma ação? Se a resposta for não, basicamente essa coisa, esse input, tem 3 destinos. Ou isso é lixo, você vai descartar, ou você vai arquivar em algum lugar que você possa recuperar, ou você coloca numa caixinha. Um dia, talvez. Viajar Maldivas, 15 anos da minha filha, enfim. Se é algo que você precisa agir, a próxima pergunta que você tem que fazer, isso é uma ação ou é um projeto? É uma ação. Ligar para um paciente, mandar uma receita. Essa ação eu vou fazer em menos de 3 minutos? Faça. Faça. Se essa ação não vai ser feita em menos de 3 minutos, agende. É para você. Agende. Tem uma agenda. Você não tem que confiar na sua cabeça. Se essa ação não é para você fazer, então você tem que ser você tem que saber delegar. Mas não basta delegar e esquecer. Você tem que acompanhar. Então, delegar, acompanhar, tirar da sua cabeça. Se isso não é uma ação, isso só pode ser um projeto. Pintar o quarto não é uma ação. Pintar o quarto é um projeto. Então, eu tenho que definir orçamento, ver a tinta, contratar o pintor, conversar com a minha esposa, conversar com meu marido, conversar com... e executar o projeto, pintar o quarto. Então, eu acho que essas são as 3 coisas mais importantes que eu vou falar para vocês. E eu vou apresentar para vocês aqui o CRM, o como, mas eu acho que seria muito não verdadeiro da minha parte chegar e colocar para vocês um sistema que, nossa, mas tá bom, mas agora a clínica... Isso vocês podem comprar, vocês podem pagar para alguém fazer o que eu vou mostrar para vocês aqui. Então, o que eu vou mostrar do CRM, vocês vão conseguir comprar com dinheiro. Então, assim, não é nada inatingível. Mas algumas coisas, e muitas delas, a gente não vai conseguir comprar com dinheiro. E boa parte estão nos primeiros 3 slides que eu falei para vocês. Então, entrando agora no tema que o Lorenzo pediu para apresentar para vocês, então, eu vou dar uma breve... vou dividir essa apresentação, eu tenho 45, né? Então, 15, 15, 15. Vou contar um pouco da trajetória, 15 minutos. Os outros 15 minutos eu vou apresentar para vocês o como é que eu faço, e vou deixar os outros 15 para a gente fazer junto aqui, fazer uma automação para ficar mais interativo. Eu vou mostrar umas fotos aqui também que eu me questionei se deveria, mas ok. Então, bom, e a gente o importante é o desafio da comunicação no consultório, é que os pacientes querem respostas rápidas, de preferência em canais digitais, só que os pacientes escolhem múltiplos canais. Esse é o conceito que o Silvio já apresentou para vocês, que é você tentar condensar tudo isso no CRM, no Omnichannel. Então, Omnichannel é o conceito de canal único. CRM em português significa gestão de relacionamento com o cliente, que é o Customer Relationship Management. E, basicamente, é isso aqui. Então, vamos lá. Vou apresentar para vocês aqui. Então, essa aqui é a plataforma do Como. Basicamente, eu queria trazer vocês primeiro para essa... Então, aqui você tem um dashboard. Então, quando você entra... Outra coisa, eu não tenho nenhum conflito de interesse com Como, certo? Isso aqui partiu do meu conhecimento dessa plataforma na imersão do SD, em que eu vivi um momento do consultório com um volume enorme de mensagens. Eu vou mostrar para vocês a quantidade de mensagens que chega no consultório hoje. E eu via, assim, a gente chegou um momento que estava esquentando o motor. Eu falei, pô, preciso de uma solução. E aí deu certo. Eu falei, vou atrás disso. Vi que na época eu fui ver o preço da implementação. Eu falei, deixa eu fuçar aqui. E aí eu comecei a falar, quer saber, eu vou aprender a fazer isso aqui, vou configurar. E eu gosto desses desafios aí tecnológicos. Então, acabei pegando. Então, isso aqui eu coloquei para vocês do dia 1/3/2025. Então, a imersão foi no final do ano passado. Eu passei dezembro nas férias de fim de ano
enquanto todo mundo estava dormindo, para minha esposa não perceber que eu estava trabalhando nas férias. Então, eu pegava o meu computador ali escondido e comecei a assistir uns vídeos no YouTube de como configurar o Como, e aí fui ficando cada vez mais empolgado, e até que ela descobriu, falou assim, não tem jeito, né? Você está trabalhando até nas férias. Mas isso aqui foi muito, muito transformador para o meu consultório. E esse aqui é o volume de mensagens recebido do dia 1/3 de 2025, foram 38 mil mensagens recebidas, principalmente elas vieram do WhatsApp e aqui do Instagram, um pouco do Facebook. Nós temos hoje quatro números de WhatsApp. Então, a gente tem aqui 2 WhatsApps, um que é o da clínica destinado para captação de pacientes, o outro é só para pacientes cirúrgicos, é o que vocês estão vendo aqui, o WhatsApp 21506, e tem esse outro aqui que é o WhatsApp médicos. Hoje, na clínica, a gente subloca. Eu tenho algumas salas lá que eu trago outros médicos, então eu não queria misturar com o meu fluxo, então a gente plugou um WhatsApp separado só para o relacionamento dos outros médicos, tá? E aqui o Uronco é o que vem do nosso site. Aqui vocês veem o tempo de resposta médio, eu consigo ver quanto tempo médio as minhas secretárias conseguem fazer a primeira interação humana com os pacientes, então, para mim, é uma métrica muito valiosa. Aqui são tarefas, eu deixei 4 tarefas aqui pendentes de resolução propositalmente para mostrar para vocês como é que é a minha interação com as secretárias, a gente vai chegar nisso. E aqui eu consigo ver as mensagens enviadas. Elas enviaram 37 mil mensagens desde então. Aqui é uma parte do time, né? A gente tem hoje lá 7 funcionários. E esse aqui é o nosso NPS, que é medido sempre que o paciente faz uma interação. E esse NPS foi melhorando, porque o nosso primeiro mês foi muito ruim. O bot estava totalmente desregulado, os pacientes ficavam bem chateados. E se a gente filtrar esse NPS agora só para o último mês, deixa eu colocar aqui de julho. Opa, peraí, passou. Vamos colocar aqui só julho. Então, de 1º de julho a 31 de julho. Deixa eu ver como é que foi o mês passado. Bom, então, eu consigo dizer para vocês, em 3 ou 4 cliques, quantos pacientes entraram em contato com o meu consultório. Nós recebemos 8.385 mensagens. O tempo médio de resposta melhorou, 10 minutos. Eu tenho 4 tarefas pendentes. Eu sei aqui qual a proporção de pacientes está em cada parte do meu funil, basta ter um corte visual. Eu sei quem foi a secretária que mais interagiu aqui, as interações feitas pelo nosso bot de automação. Então, vejam que boa parte das mensagens, elas nem chegam, na verdade, no processamento com as minhas secretárias. Dessas 3.000 mensagens, o robô resolveu basicamente sem a interação delas. Ou era um preço de consulta, ou se agenda convênio. Então, chega na secretária realmente só o que interessa, né? Então, e a gente foi tirando um pouco de automação, viu, Lorenzo? Lá atrás tinha muita automação, e nas reuniões que eu vinha fazendo com o time, elas me deram feedback, doutor, tem umas mensagens assim fora de contexto. A gente foi vendo que, na verdade, o ideal é só a primeira interação com o bot. A segunda interação já é humana, porque ninguém quer ficar interagindo com o bot, que é desculpa a palavra, é um pé no saco, ninguém gosta, né? Então, a gente enxugou, falou, pô, isso aí não está dando certo. Então, a gente enxugou essa interação baseado nos feedbacks. E agora a gente está com um NPS aí de 100%. O ideal é que você sempre esteja com NPS acima de 80%. Basicamente, quem já conhece o Trello, para o meu time foi muito fácil a adaptação, porque a gente já trabalhava com o Trello, que é o esquema Kanban, já há muito tempo. E o Trello, ele dá a possibilidade de você ter vários quadros. Então, vejam aqui, ó, canais de entrada, são onde os pacientes chegam na clínica, consultas, ou seja, um paciente que passou pelo funil inicial, ele vai virar uma consulta. Ou ele está quente, morno, frio, ele vai virar uma consulta, ou é um retorno, ou ele vai ser uma confirmação de consulta, esse paciente sai do fluxo. Então, a primeira peneira, todo mundo, é um engraçadinho, estou com a ferida no pênis, tem remédio para coceira na virilha, tem qualquer coisas aleatórias, então a gente vai filtrando o que é um engraçadinho, o que é um paciente que realmente quer agendar uma consulta conosco. E aí ele passa para o funil consultas. Passou em consulta, qual que é o próximo passo? Qual que é o objetivo principal da clínica? Ali, assistência dos nossos pacientes. Mas qual que é o nosso produto com maior valor agregado? Cirurgia. Então, eu criei um quadro que era um fluxo só cirurgia, porque não faz sentido. Eu tenho um paciente que já passou por todo o processo, ele está numa negociação de uma cirurgia de alto valor agregado, 50, 60, X mil reais, e eu vou deixar
esse paciente esperando meia hora para responder uma consulta, sendo que ele já está no pré-operatório. Então, aqui eu tenho uma secretária que fica só no quadro de cirurgias. Aqui tem uma secretária, e é a minha secretária mais experiente, que é a Lilian. Então, a Lilian e a Marinês ficam aqui no quadro de cirurgias. E aqui é um quadro dos médicos, outros médicos que interagem na clínica. Então, só para mostrar para vocês aqui uma ideia geral, então, esse aqui é o quadro de entrada. Então, aqui o paciente mandou a primeira mensagem, a gente sabe que ele chegou pelo WhatsApp, tá? Qual foi o WhatsApp? 1506, 1506, 1506, que é o de entrada. Aqui é a primeira interação com a minha secretária, então aqui elas vão filtrar. Esse paciente é o quê? Quente, morno ou frio? Se ele é frio, ele vem para cá e aqui atrás tem um bot. Então, ele não quer ser lembrado agora. Então, elas não vão nem interagir aqui. Daqui X dias, o robô vai mandar uma mensagem. Fulano, a senhora ainda tem interesse? Ciclano, você ainda tem interesse em marcar consulta? Se ele responde, automaticamente volta para cá. Se não responde, tchau. Nem passou pela secretária. Mas se é quente, ó, e aqui nós temos as etiquetas de quem são as secretárias que estão cuidando. Então, elas não veem tudo isso. Elas chegam para trabalhar e elas vão colocar simplesmente o filtro. Então, imagina que eu sou a Gisele chegou para trabalhar, então vou colocar aqui filtros. Cadê? Usuários. Eu vou colocar aqui, por exemplo, Gisele e aplicar. Oh, caramba, como é que... Não quero a Marinês, é só a Gisele. Deixa eu ver se vai assim, se eu tenho que fazer alguma coisa. Aplicar, pronto. Pronto, essa é a visão da Gisele. Então, a Gisele vai chegar de manhã, ela vai falar, bom, eu tenho que dar continuidade aqui nesses 4 pacientes, Dona Doralice, Desidério e Flávia, Morno, seu Gilson, e tem esse aqui que está frio. Então, é o que a Gisele tem que cuidar no dia. A Gisele não tem que ficar preocupada em o que está acontecendo, ela vai focar nisso aí e vai tocar o barco dela. Se esse paciente, por algum motivo, virou uma consulta, ela vai agora interagir no quadro de consultas. Mesmo princípio. O que é o soneca? Soneca é o paciente que quer marcar, mas ele não quer marcar agora, ele está nos Estados Unidos, ele está em Bariloche agora. Ele está em Bariloche, ele quer marcar, ele mandou a mensagem, mas ele é quente, mas ele vai marcar. Mas ele só quer que você ligue de volta para ele. Então, ele está aqui, ó, soneca. Esses aqui são os agendados. Mas quem está agendado precisa ser confirmado. E quem foi confirmado tem que saber, depois que foi atendido, isso aqui elas vão dar baixa. Então, elas limpam uma vez a cada 15 dias, a gente faz uma reunião e elas fazem um limpa aí, digamos. Tá, passou comigo e consulta. Eu sinalizei no Trello que o paciente é um paciente cirúrgico, vai operar. O que veio para o quadro de cirurgias? Então, para acontecer uma cirurgia, são aproximadamente 28 etapas, dependendo do tipo de cirurgia. Da primeira interação até o recebimento e a emissão de nota fiscal. 28 etapas. E essa aqui é a etapa de entrada. Então, eu indiquei a cirurgia, o paciente cai aqui. Quando ela puxa para cá, já está em atendimento. Só que aqui ele está aguardando orçamento. Esses valores aqui, elas não preenchem. A gente não tem usado muito isso porque fica no Trello. Isso aqui o Lourenço falou de previsibilidade, mas ignorem aqui esses valores, porque isso aqui às vezes coloca automático. Isso aqui não representa. Os valores eles ficam no Trello. Bom, então, aqui em atendimento. Aqui, analisando orçamento. Você não sabe se o paciente vai operar ou não. Depois de analisar o orçamento, a cirurgia foi agendada. Pronto. Essa é a missão desse quadro. Então, pessoal, basicamente aí é isso. De grosso modo é isso. Existe aí atrás, a gente pode configurar um bot, tudo. Eu vou mostrar para vocês se a gente tiver tempo no final, mas acho que o que vocês queriam, o que o Lourenço me pediu é mostra como é o fluxo dos seus pacientes, desde que eles entrem em contato com a sua secretária até a execução, até a entrega do seu produto final. Tem pergunta, pessoal, aqui nessa etapa? Vamos aos poucos. Cadê o microfone? Quem que é? Não está para ver seu nome daqui. Ali primeiro, peraí. José. Só uma dúvida, o Trello é o que? É o seu software de gestão da clínica? Não é um software de gestão. É exatamente igual isso. Só que ele, Kanban, colunas, é o mesmo princípio. Na verdade, eu me adaptei muito, o meu time me adaptou muito fácil a essa ferramenta, porque a gente já usava o Trello há 5 anos. E quando eu mostrar para você aqui,
Vou mostrar agora, não tem? Por que não? Tá aqui, ó. O Trello é assim. Então, isso aqui é o Trello. Não se assustem, na verdade, o que começou só com esse quadro aqui, ó. Cirurgias. Eu vou mostrar para vocês a história. Então, gravem aqui. Então, hoje tem cirurgias, financeiros, consultas novas, inadimplentes, contatos aqui. Se eu precisar saber a senha da impressora do consultório, a gente tem aqui, ó, por exemplo. Liga na net e pergunta e vê qual que é a senha do contrato para mudar. Então, aqui eu tenho todos os documentos da equipe, a doutora Lígia, né? A Lígia, que é minha esposa, o anestesista, os médicos de outras especialidades, oncologistas, aqui são o fellow, os médicos encaminhadores, a minha instrumentadora, a lista com as secretárias. Aqui a gente tem as enfermeiras, que também, os estagiários, os consultórios, o material de consultórios, a papelada dos hospitais, convênios, que a gente precisa de algumas guias, o como, que entrou agora aqui, parte de internet, robótica, códigos, os meus contratos com a indústria farmacêutica, então GSK, MSD, então tudo eu vou colocando aqui, os dados do CNPJ e a nossa fisioterapeuta. Então, por exemplo, se eu preciso de alguma coisa do tipo a senha da impressora, a Lilian já sabe, aqui, ó, entra na senha da impressora. Então, aqui a gente já tem aqui, ó, o usuário, a senha, o número de série da impressora. Estou dando um exemplo de coisas simples. Então, o que é importante aqui? O que é importante? A informação é sua. A informação não é da secretária. A secretária tem que alimentar o seu sistema. Se a secretária vai embora e leva a agenda, você está perdido. Então, esse é o conceito. Isso não começou grande assim, começou com 2 colunas. E eu estou fazendo isso desde 2017. Então, vejam, e quisera eu ter a oportunidade de poder ter conectado com pessoas como vocês nessa época. Então, o fato de eu ter demorado de 2017 para cá é porque o mundo era diferente. Não tinha muito, era muito meio que na raça. Você ia ali tentando desbravar e eu fui resolvendo os problemas conforme as minhas necessidades do consultório apareciam. E respondendo a sua pergunta, Nelson, aqui é o meu quadro, que é a joia da coroa, né? Que são os quadros de cirurgia. Então, pacientes novos, prévias enviadas, prévias recebidas, aguardando data, agendada no hospital, autorizadas. Então, aqui eu consigo ver todo o meu fluxo de cirurgias em vários momentos. Então, isso aqui é o Trello, mas não é o foco aqui dessa apresentação. Então, deixa eu voltar, senão eu não vou conseguir acabar a aula. Mas deu para você entender? Então, o Trello, ele é um sistema que cada paciente é um cartão. Deixa eu mostrar para você aqui, ó. Toda conversa que acontece aqui no Trello, eu consigo auditar, tá vendo? Ó? Então, esse paciente entrou aqui no quadro, ele foi dia 10 de junho de 25. Então, todas as conversas, todos os arquivos para acontecer essa cirurgia, eles vão ser lançados no cartão do paciente, por exemplo, esse aqui, aguardando anátomo. Então, a gente tem todas as informações dele aqui, ó, comprovante de pagamento, exames, o PET scan. Então, eu tenho tudo. Isso aqui não é o meu prontuário. Por exemplo, você fala, mas a sua secretária vê os dados do paciente? Claro que ela vê, porque ela precisa ver um PET, ela precisa ver uma biópsia para pedir uma cirurgia. Eu não estou compartilhando aqui com ela o prontuário do paciente. Ela não tem acesso, que é outra ferramenta, que é a medicina direta, que é esse aqui. É um prontuário igual ao iClinic, tá? Prontuário igual ao iClinic. Então, a secretária não tem acesso ao histórico clínico do paciente, obviamente, né? Então, ela vai ter acesso apenas às questões que são pertinentes aí à atividade dela. Deixa eu reconectar aqui. Enquanto tu reconecta, Francisco, de novo, tu começarias hoje com o Trello e como? Com certeza, absoluta. Absoluta? Absoluta, sem sombra de dúvida. Vamos contratar uma secretária genial. Sem sombra de dúvida, eu começaria. E aí que era para começar por essa parte, mas eu mudei. Então, eu sou formado há 20 anos e quando eu cheguei aqui em 2005 em São Paulo, eu sou paraense, vim fazer um internato 6º ano no servidor estadual, casa do Rodrigo. Depois eu servi o Exército 1 ano. Depois passei cirurgia geral, fui para Jundiaí. Isso aqui eram os meus plantões de SAMU, adorava fazer os plantões de SAMU. Fiz residência de urologia em São José do Rio Preto e nessa trajetória eu fui só colecionando grandes amigos aí. Depois fui fazer um estágio observacional em Denver,
Fiquei lá um tempo e recebi um convite no final do meu R5 para lá fazer um fellow clínicos. Eu não ia operar. Até que no final desse ano, conheci esse rapaz aqui, ó, Dr. Rodrigo Madeira Campos. Eu vim para São Paulo fazer um curso, eu estava em Rio Preto, lembra? Ganhei um curso de laparoscopia. E nessa época a laparoscopia estava complexa, de cirurgias complexas, nefrectomia parcial, radical, estava começando a engatinhar na urologia. E poucas pessoas no Brasil, como o Rodrigo, já faziam muito bem. Experts. O Rodrigo fez escola aqui, não estou jogando confete porque é verdade. E eu vim com um grupo de urologistas e assisti o Rodrigo fazer uma nefrectomia radical em 50 minutos, conversando com a gente como se nada estivesse acontecendo. Eu falei, peraí, foi sorte. Aí era um outro caso, era uma nefré direita, depois uma nefré esquerda. Eu falei, não vai repetir isso. Foi lá e 50 minutos. Eu falei, pô, se eu souber operar metade que esse cara sabe, eu vou conseguir ter emprego em qualquer lugar. E eu voltei para Rio Preto com um dilema, vou para os Estados Unidos fazer pesquisa ou aprendo a operar de verdade? Bom, tô aqui. Fiquei, passei, fiz o fellow, fui o primeiro fellow do programa de capacitação em laparoscopia e cirurgia robótica do AC Camargo, em 2013. E no ano seguinte, eu fui convidado para fazer parte da equipe que o Rodrigo integra até hoje. Então, essas fotos são muito caras. E tá aí, Rodrigão, para provar que... E nesse ano, a minha vida era hospital, como todos nós, né? Essa trajetória, todos vocês vão se identificar aqui. Então, a minha vida era operar. Chegava de manhã, cirurgia, ambulatório. Nessa época, a gente fazia 350 a 400 cirurgias por ano, entre prostatectomia, cistectomias, duplo J. Então, assim, foi outra faculdade para mim. E nessa mesma época, quando eu comecei a respirar um pouquinho, que eu virei assistente, eu via que todos eles tinham consultório fora. Eu falei, pô, mas esses caras, eu já tenho consultório cheio, a instituição me dá um monte de paciente. Por que esses caras precisam de consultório fora? E eu fui começando a entender o jogo. Falei, por que eles não ficam só aqui? Todos eles tinham. O Rodrigo, até hoje, tem consultório, enfim, de sucesso. Todos têm. Falei, pô, se todos têm, tem alguma coisa. Eu preciso também ter um consultório. E aí, nessa época, eu já editava vídeos. Eram os vídeos das cirurgias. Então, começou assim. Eu tinha muita prática já de edição de vídeos, porque a laparoscopia, a gente compartilhava com os colegas, nisso defendi o meu mestrado. E aí, fiz a certificação em cirurgia robótica em 2000, inclusive fez agora 10 anos, ó, foi a hora que eu vi. 10 anos. E aí eu aluguei uma sala junto com outros 3 colegas que já tinham consultório. Eu era o mais novo. E eu não tinha nenhum paciente. Era assim, era um consultório de 50 metros quadrados na Frei Caneca. E pedi para um fotógrafo tirar umas fotos. Falei, vou botar meu nome na plataforma. Era meio que mal visto nessa época. Você está no Doctoralia, está no Google. Mas eu não tinha paciente meu fora, eu só ganhava auxílio. E aí foi nessa época que eu fiz o cadastro na plataforma do Doctoralia, né? E comecei a pedir, nessa época a plataforma não mandava automático ainda. Então eu comecei a pedir para os pacientes mandarem as opiniões, né? Isso hoje a plataforma faz orgânico. Então você consegue ver lá a validação social. E começou a aparecer paciente, mas pacientes não oncológicos. E o Google também, fiz o cadastro em todas essas plataformas e gravei o primeiro vídeo no YouTube. Esse aqui foi o primeiro vídeo. Foi em 2016. Foi um vídeo orientando pós-operatório. O Silvio falou disso. Foi foi meu primeiro vídeo. Na verdade, orientando pré-operatório. Não foi pós, foi pré-operatório. Esse vídeo que eu gravei, ele não foi listado. Eu subi e eu, envergonhado, falei, pô, o que os caras lá nasceram vão ver que eu estou no YouTube, estou não sei o quê. Falei, não, vou mandar só para os meus pacientes. Aí eu cheguei para a secretária, falou, Luciane, ó, vou operar um paciente aí semana que vem, você manda esse link aqui para ele. Rapaz, ele me deu um feedback, nossa, doutor, obrigado. Se eu podia fazer do pós-operatório. Eu falei, não contei história, fiz o próximo. E aí eu fiquei mais quase uns 6 meses com esses vídeos aí, até um dia que eu soltei o vídeo. Passou uns 3, 4 meses, apareceu o meu primeiro paciente que veio para ouvir minha opinião, já tendo a cirurgia marcada com outro médico. E ele, acabei a consulta, falei, não, eu sei, uma segunda opinião, acho que está certo mesmo, o senhor tem que operar, tudo bem. E, bom, estou à disposição para ir, se o senhor precisar, mas tenho certeza que sua cirurgia vai dar tudo certo. Ele, então, doutor, mas como é que é? Eu agendo com você, eu falo com a sua secretária? Eu falei, não, mas você já estava com a cirurgia marcada? Ele, não, eu vim aqui e vou fazer com você. Aí que me deu o clique, eu falei, puta, tem um negócio aí. Então eu achava que só vinha consultinha, não era uma coisa que dava para ter tração.
Então, essa é a minha segunda mensagem para vocês, né? E isso está fácil nesse grupo, porque você já tem uma trajetória sólida. Então, a confiança, ela só vem com verdade. Então, você não pode querer parecer algo que você, de fato, não é. Nessa época, então, eu comecei a ter volume. Então, qual foi o problema que surgiu? Eu preciso agora saber e ajudar a secretária que está no consultório, mas eu estou no AC Camargo, como é que eu vou ficar perto dela? Aí eu comecei a procurar as plataformas e achei o Trello. Aí ela tinha um computador, eu estava ajudando ela sempre à distância, a gente não ficava mais só no WhatsApp. Então, o Trello resolveu esse meu primeiro problema, que foi de comunicação. Bom, vou acelerar. Em 2017, meu volume cresceu, a secretária não deu mais conta, minha sociedade com o meu amigo enfraqueceu, e a secretária só cuidava mais das coisas dele, porque já estava com ele há 15 anos, e eu achei que era hora de voar. E aí, aluguei minha primeira sala, isso foi em 2017, a gente só comemorou o aniversário de 2 anos, porque o primeiro ano a gente já estava pagando conta. Então, por isso que tem de 2 anos. Essa aqui é a Neiva, foi minha primeira secretária, e a Lília, que está comigo até hoje, e aqui é a Lígia, minha esposa, essa época da pandemia aí, que a gente comemorou 2 anos. Bom, paralelo a isso, surgiu um projeto com outros colegas, isso aqui não é foco dessa apresentação, mas eu fiz uma PJ com outros colegas para a gente se relacionar com os hospitais, porque se você faz 20, 30 cirurgias no mês, tá bom, você é um cirurgião representativo, mas se você junta suas forças com outros urologistas, com outros parceiros, e você começa a entregar no hospital 300 cirurgias por ano, aí você pode sentar na mesa. Então, a gente criou uma outra PJ. Isso aqui, eles não são meus sócios na Uruonco. Então, a gente criou uma PJ, Uruonco. Todos eles têm seu consultório próprio. E o Rafa foi o nosso primeiro fellow que a gente contratou e faz parte do grupo. E hoje a gente tem o programa de fellow. Esse aqui é o Matheus, essa semana. Na sexta-feira, inclusive, foi essa aqui, na sexta-feira, por isso que eu não fui. E aqui é o Matheus. Hoje a gente tem um fellow por ano que recebe uma bolsa, então a gente está tendo a oportunidade de dar um give back também. Bom, esse aqui era o consultório, então, os primórdios do consultório. Então, eu trouxe do Congresso dos Estados Unidos a minha parafernália, porque eu percebi que eu precisava melhorar o áudio, melhorar o vídeo, e aí eu fui começar a estudar outras coisas também, além da urologia. E aprendi a mexer nesse programa que é o OBS, que é o programa de edição de vídeo. Novamente, você não precisa ser expert no OBS, mas se você quiser economizar na sua edição de vídeo, fazer com qualidade, vale a pena perder um tempinho aqui, porque você vai ficar independente de, por exemplo, uma produtora. Você vai conseguir fazer vídeos de boa qualidade. E nunca negligenciei o time. Sempre, a cada 1 mês e meio, 2 meses, desde o consultório pequeno, a gente sempre fez reuniões, sempre reunião com o time, sempre. O que vocês estão precisando? Como é que está? Como é que está o call center? Qual foi o problema? O que aconteceu? Então, a gente reunia aqui, nessa salinha, na antessala do consultório pequeno. Aqui a gente já começou a aumentar o time e eu comecei a ter um problema de espaço, porque eu não tinha mais onde colocar a secretária. Eu contratei e elas ficavam de home office para dar conta da... E sempre o tom foi melhorar a comunicação com os pacientes. Bom, então a gente sempre celebrou as conquistas, várias e várias reuniões, sempre fizemos um bolinho nos aniversários e com muito trabalho, na metade do ano passado, a gente se mudou para um espaço maior, de 250 metros. Hoje a clínica é uma clínica grande, isso foi a inauguração. Eu trouxe outros colegas de outras áreas, cardiologista, endócrino, nutri, físio, e todos trabalham ali em conjunto para agilizar o pré-operatório e pós-operatório dos meus pacientes. E realizei meu sonho, que era ter minha sala de podcast, que eu não preciso mais montar e desmontar. Então, hoje eu recebo os colegas na sala, a gente grava, produz o conteúdo, e o canal foi crescendo do YouTube, e o nosso foco é educação do paciente. Eu não falo para médicos, eu falo para o paciente. O meu propósito com o canal é pegar o conhecimento complexo e transformar de forma palatável para o paciente que está numa situação difícil. Que saiu de uma consulta com um urologista que indicou uma biópsia de próstata, ele fala: tem que tomar antibiótico, vai doer, vai sangrar, vai espalhar o câncer. Será que isso aqui vai ficar pior? Será que eu vou ficar impotente com a biópsia? Perguntas simples, que numa consulta de 15, 20 minutos, um paciente, um urologista, por mais bem intencionado que ele seja,
ele não vai conseguir transmitir tudo isso. E aí eu fui construindo a minha confiança digital, social. Então, a gente não tem nenhum tipo de propaganda, nenhum tipo de conflito de interesse. Eu já tive proposta para fazer inclusão de merchan, de indústria farmacêutica, e a gente falou, não, o propósito não é esse. E isso vem se pagando de outras formas. E essas são as ferramentas que hoje eu uso, Captions. Então, estou soltando aqui para vocês como eu faço, para quando eu estou gravando fora do estúdio. Então, isso aqui eu estou na minha sala, então eu gravo, já faço a legenda e já subo. Então, o Captions é muito tranquilo, tá vendo? Então, a gente, quando eu não preciso. E esse é um material de R$1.000, que anda comigo, está na minha mochila para todo lugar. 2 microfones. Isso aqui é um microfone da Saramonic. Esse aqui é um tripézinho, um gimbal, que ele segue. Grava no centro cirúrgico, grava na minha sala. Então, eu não estou preso ao estúdio. Então, o estúdio, para mim, é só quando eu realmente preciso produzir um material que tem slides, que tem alguma coisa. Então, esse aqui é um microfone, Saramonic, quem quiser. E aqui são os aplicativos que eu uso no meu celular. Esse aqui é o print da tela do meu celular, então está o meu prontuário informatizado, o Doctoralia, que eu vejo minha agenda, o Trello, e aqui um folder que tem os aplicativos que eu uso para edição de vídeo. Enquanto eu estou esperando entre uma cirurgia e outra, a gente perde muito tempo, quem cirurgião sabe. Então, o Bazarte é o que eu uso para fazer essas capinhas. O Videolip é para fazer o corte dos vídeos no próprio telefone. E o Captions é para colocar legenda. Então, e aqui o YouTube, né, o YouTube Studio para ver as métricas e o YouTube para subir o vídeo. Então, basicamente é isso. Quer dizer, vamos colocar esse. Se a gente for pagar a assinatura aqui, isso aqui, a assinatura é $120 por ano. Esse aqui vai dar uns $40 por ano. E o Bazart, acho que é de graça, ou $20. Tipo, isso aqui não dá... Não é algo com custo. E o canal só cresce. Hoje a gente está com 160 mil inscritos, quase 1.000 vídeos. E a gente acabou de comemorar agora, em julho, os 7 anos da clínica. Isso aqui é uma foto da semana retrasada. Bom, muito bonito, mas agora eu acho que vocês querem saber números. Então vamos aos números. Dá dinheiro isso? Dá. Muito. E ano passado, esse aqui vocês estão vendo, de janeiro a 31 de dezembro. Esse aqui estou abrindo para vocês o número das minhas consultas. Então, eu atendi, isso aqui só as minhas consultas, 4.546 atendimentos no ano. Minha taxa de conversão de cirurgia foi de 6,4%. Foram 318 cirurgias. Quem quiser depois me perguntar em off, eu falo o ticket médio. Então, é uma taxa de conversão alinhada em torno de 5%, 6%, pelo menos na urologia é assim, né, Rodrigo? Em torno de 5%, 5%. Então, assim, não é nada extraordinário, vocês veem que não é uma taxa de conversão, então você realmente tem que brigar por ticket. Né? Doctoralia, dá isso. Doctoralia já me dá tudo isso, porque todas as consultas, todas as minhas agendas, todos os pacientes, eles têm que estar na agenda do Doctoralia, exatamente para eu ter essa métrica. E na agenda do Doctoralia, eu consigo apertar duas coisas. O botão de atendido, 2 horas depois o paciente recebe uma mensagem para avaliar minha consulta. E a outra coisa, depois eu mostro para vocês aqui, tem um botãozinho que é para lembrar a próxima consulta. Então, eu clico no botão e eu coloco quantos meses para frente ele tem que ser lembrado. Se ele não agendou, aparece que ele não agendou para mim. E a secretária, eu já jogo isso no fluxo de resgate. Por que você não agendou? Um paciente de prostatectomia no primeiro ano, ele tem que voltar de 3 a 4 vezes com você. Se ele voltou uma vez, você está perdendo dinheiro. E ele não está recebendo a assistência que ele merece. Bom, então, esse aqui foi o faturamento em consultas aqui no ano passado. A gente tem um pico natural aqui, prestes às férias, ao fim de ano. E, claro, novembro e dezembro, a gente tem uma queda. Esse aqui, cadê? Mensagens enviadas sobre consultas, 6.000 mensagens. Horas poupadas, isso aqui é muito legal. Quando o paciente não confirma, ele cancela a consulta, a própria plataforma oferece um horário adicional para um outro match, e aí oferece o match que é antecipar. Então, minhas secretárias economizaram 105 horas no ano passado de retrabalho. E a gente teve 100% dos cancelamentos foram cobertos.
80% das minhas consultas aqui são consultas presenciais, 18% teleconsulta, 47% dos pacientes são novos e 53% dos pacientes são regulares. Bom, o paciente mudou, tem mais 10 minutos, então o paciente mudou, a forma de se comunicar mudou e a gente tem que estar preparado para se adaptar. Então, o paciente quer interagir com você em todas essas plataformas. E isso aqui é o front-end. Então, todo aplicativo tem um front-end, que é o que a gente vê, e tem um back-end, foi o que eu acabei de mostrar para vocês. Então, o front-end é isso, é você aparecer atraente, aí você tem que mostrar quem você é profissionalmente, né? Então, e você tem que ter canais de comunicação que se integram. Uma objeção, eu não tenho tempo. Tá bom. O que esses dois indivíduos têm em comum? 24 horas no dia. Então, não é tempo. Porque então você tem que cuidar da sua persona digital, né? Isso tem que ser intencional, a intencionalidade, o post, a forma como você projeta o seu CNPJ, né, o seu CRM, aqui eu estou falando do CRM mesmo, do médico, ela tem que ser intencional, né? E às vezes eu até tenho feedback, ó, você está muito profissional, posta alguma coisa, aí eu vou lá dar uma quebrada, mas eu não, como CIUF, eu só tenho o profissional, e eu sou muito reservado na minha vida pessoal, então, vira e mexe eu dou uma quebrada, falo, esse cara é maluco, ele é freak, ele não tem, mas eu tenho amigos, eu juro, eu tenho amigos, eu tomo vinho, eu vou na academia, eu viajo, tipo, uma vida normal. E esse é o Second Brain. Então, mais uma dica para vocês por onde começar. Esses foram os livros que me ajudaram, já falei para vocês no início. Tem a versão em português, que é a Arte de Fazer Acontecer, o GTD, do David Allen. Esse aqui, o Thiago Forte, ele é um britânico, mas filho de brasileiros, construindo um segundo cérebro. Esse aqui me ajudou muito em finanças, entender juro composto. Então, o equilíbrio financeiro ele é fundamental. Então, eu sei as minhas margens, aquela história, capital de segurança, investimentos, isso aqui é outro assunto. E quem quiser entender um pouquinho de Edwards, esse é um livro antigo, talvez tenha até uma versão atualizada, mas é um guia básico para você se posicionar no Google. Esse slide eu já mostrei para vocês no início. As limitações dos métodos tradicionais, então, são a insatisfação do paciente, a desintegração dos canais de comunicação e os métodos que nós usamos ainda são obsoletos. Então, o que a gente tem que fazer? Integração, segurança dos dados. Se eu tivesse mais tempo, eu mostraria para vocês como que eu plugo as minhas secretárias na estrutura do Google Business. Então, se eu vou demitir uma secretária amanhã, à noite em casa, eu já revogo o acesso dela ao Google, à plataforma do Google. Amanhã ela chega para receber a carta de demissão e ela já não consegue entrar no e-mail, no Trello, no Como, ela não consegue entrar em mais nada, basta apertar um botão, ela já não tem mais acesso aos dados, então não tem como ela levar isso. E se ela fizer algum login, por exemplo, suspeito de um outro computador que não é da minha clínica, eu recebo uma mensagem para autorização. Então, eu também já aconteceu dela logar em casa, especialmente na época da pandemia, que a gente liberava o computador, exatamente porque eu lido com dados sensíveis. Então, enfim, às vezes o paciente manda fotos e tem algumas coisas que a gente tem que tomar cuidado. Então, a centralidade no cuidado do paciente, histórico unificado da história dele, os benefícios do Omnichannel, então, uma experiência do paciente aprimorada, eficiência operacional, e você consegue uma fidelização, que é algo que eu ainda preciso, aquelas 50%, eu acho que dá para melhorar um pouquinho ali, bastante ali. Não vou chover no molhado, o Lorenzo, agora essa figura faz sentido, né? Porque o Lorenzo já explicou para vocês o funil, mas aqui é um funil diferente do que o Lorenzo falou. Isso aqui é para vocês produzirem conteúdo. Existem 4 níveis de consciência de um ser humano. Primeiro, não sabe que tem um problema e não sabe a solução. Esse é o nível mais baixo. Esse é o afegão médio. Ele não sabe, ele está perdido, ele nem sabe que está com um problema. Segundo nível, sabe que tem um problema, dói minhas costas, mas ele não tem a menor ideia de quais são as soluções. Então, quando você vai produzir um conteúdo, por exemplo, eu quero falar de mutação de BRCA1 e BRCA2 para câncer de próstata hereditário. Onde que eu vou colocar esse conteúdo aqui? 5 minutos, tá? Onde que eu vou colocar? Ninguém abre, raramente vai abrir. Então, você vai ter que colocar um inbound marketing. Você vai ter que chamar um tema.
É? Então, vou achar seu conteúdo. Aí a pessoa chega para o professor e fala assim, doutora, eu só achei o seu nome. Vendo? Não tinha mais nenhum outro conteúdo. Então, mas essa, Conteúdo em inglês. mas essa pessoa... Então, Aí, em português, é só o meu. só o seu. Então, mas essa pessoa, ela está aqui, na verdade. Porque ela está aqui. Porque aqui é uma pessoa que sabe que tem um problema e não sabe que tem a solução. Aqui, ela sabe que tem um problema e ela sabe que tem 3 soluções: radioterapia, prostatectomia, terapia focal. E aqui, ele está procurando um especialista. Especialista em joanete de cálcio do pé esquerdo. Então, quando você vai produzir o conteúdo, você tem que ter uma intencionalidade. Às vezes, você não tem audiência suficiente para produzir um conteúdo de fundo de funil. Então, o que você faz? Produz um conteúdo um pouco mais para cima, que vai ser um tema mais abrangente, e dentro você coloca a sua expertise. Então, é um jeito de você ganhar visibilidade. Quando você já tem muita visibilidade, aí é outra história. Aí você produz só o que lhe brilha os olhos. Bom, então a motivação para escolher o como foi a centralização, integração dos canais e a capacidade de poder analisar os dados do meu consultório. Processo de implementação, análise das necessidades, eu defini os objetivos, o que eu queria, configurei a plataforma. Nesse caso, eu quis configurar, porque eu gosto de configurar, mas, obviamente, isso você pode comprar com dinheiro. E integração dos canais, e-mail e telefonia. Eu não mostrei para vocês, a Bárbara saiu, mas do meu e-mail, deixa eu mostrar aqui, ó. Do e-mail, quando o paciente manda pelo e-mail, isso aqui é muito importante mostrar, já que eu tenho só 5 minutos. Ó, então, entra aqui, ó, uma bolinha. Se eu pedir para... Cadê? Ó, esse aqui a Bárbara mandou e teve um outro paciente que mandou. Ó. Então, ele mandou do site, ó. Isso aqui foi agora, foi dia 3/8, 14h30. Olha o que ele escreveu. Mandou do formulário do meu site. Então, escreveu o nome Jefferson, sobrenome, o e-mail, o telefone. Isso aqui não vai aparecer não fora, né? Opção de escolha, ele clicou em cirurgias e ele não escreveu nada. Então, isso já caiu para minha secretária. Segunda-feira, isso aqui já vai virar um lead, já virou um lead. Tá? Então, vou deixar... Outra coisa importante aqui são as tarefas. Às vezes acontecia muito do paciente perguntar assim, eu queria fazer cirurgia robótica, mas ele faz o HIFU, que é a terapia focal, a secretária, tela azul. O que ela faz hoje? Ela me marca na conversa, por exemplo, desse paciente aqui. Ela me marca na conversa. Deixa eu pegar uma outra aqui, porque esse aqui já está com a AI. Vou pegar esse aqui, por exemplo, vender. Então, ó, doutor, esse paciente trabalha com cortes de lives, trabalha com cortes de lives. Ele informou que fez um corte do seu último vídeo e perguntou se pode mandar aqui, sem compromisso. O senhor tem interesse? Então, aqui, eu vou responder nesse... Você entendeu? É uma coisa que ela não tomou a iniciativa de dizer não. Ela não sabe o que fazer. Então, ela marcou uma tarefa. Quando eu tiver tempo, não é urgente. Ela não vai me mandar isso no WhatsApp. Segunda-feira eu vou ter tempo, eu vou entrar aqui. E se eu quiser, se fosse uma conversa longa, eu só coloco aqui, ó, resumir. Então, às vezes é uma conversa enorme. E eu falo, puta merda, estou sem tempo de ler, estou corrido, eu só aperto resumir. Ele resume para mim, o como resume para mim toda a conversa em um parágrafo. Vender, que trabalha com cortes e lives, entrou em contato para enviar um corte do último podcast, doutor Bruno, perguntando se poderia... Não. Vocês entenderam a ideia. Aqui é uma conversa curta, mas você pode transformar uma conversa enorme, isso também vai te economizar muito tempo. Então, a AI também está trabalhando para a gente aí nesse sentido. Tem mais um minutinho aí? Bom, esse aqui é o dashboard do Como, então já mostrei para vocês logo de início, para garantir que eu não ia passar essa apresentação sem entregar o que eu... Oh, cara. Vai. Não. Espera aí, gente, agora, nessa hora, não era a hora de acontecer isso. Só porque eu estou sem tempo. Era para dar o play aqui. Saiu, já era. Beleza, vai dar certo. Então, aqui, apresentar, pronto. Legal. Pronto. Isso aqui eu já mostrei para vocês. Finalizando, então, treinamento da equipe é importante, capacitação prática, engajamento coletivo, suporte contínuo. Hoje, as nossas reuniões, a gente integrou esse rapazinho aqui, Cláudio, que eu estou usando, inclusive, para fazer a gravação do meu áudio. E aqui, desse áudio, sai uma transcrição
das minhas consultas, eu posso usar template para consulta, eu consigo enviar um relatório no final da consulta para alguns pacientes, eu não faço para todos, mas para alguns pacientes mais complexos, multi-etapas, até que a cirurgia aconteça, ou pacientes com algum problema que eu vi que a família não entendeu, né? São muitas etapas, eu faço esse relatório, e as nossas reuniões hoje, elas, ao final, sai uma pauta e o próprio Cláudio já dá para a gente a distribuição das tarefas do que tem que ser cobrado na próxima reunião. Vejam que a gente está fazendo aqui a reunião do como. Então, a gente projeta na tela e começa a reunião sempre falando o que foi discutido na reunião passada. Então, o próprio Cláudio já dá para você um mapa mental e ele já separa, porque ele identifica a voz de cada player na conversa. Então, quem tem que fazer o quê? Bruno, automatizar as respostas no Instagram na Clínica Oroonco. Lilian, agendar reunião com o Patrick para ajustes no sistema. Então, depois a gente consegue fazer isso com muita tranquilidade. E ajustes e testes, isso aí não vai ficar bom no começo. Hoje a gente melhorou, hoje a gente tem uma centralização de 100% dos canais, 85% de redução do tempo de resposta desde a implementação, disponibilidade das mensagens 24/7. Então, a minha mensagem é: avalie as necessidades, escolha a ferramenta adequada e considere contratar um suporte. Envolvimento, treinamento, ajustes contínuos. E minha conclusão é: inovação, são algumas conclusões. Inovação é necessária, sem perder o foco, obviamente, no paciente, olhando sempre para frente, esquece como foi a medicina. Quer dizer, a medicina continua a mesma, como o Lourenço bem pontuou, mas esquece como era a interação com os nossos pacientes no passado e tenha resultados tangíveis. Você não pode melhorar o que você não mede. Tá? Então, basicamente, a inovação no atendimento ela não apenas melhora a eficiência operacional, mas também fortalece a confiança e a satisfação dos pacientes e resulta numa prática médica mais humanizada e eficaz. Quem tiver interesse em cavar um pouco mais nessas ferramentas que eu falei para vocês a fundo, eu comecei um canal paralelo, tem só 2 vídeos gravados, então dá um joinha lá, é gratuito, não tem, é para compartilhar mesmo, então eu chamo de Oroonco Conecta, Oroonco Educa, e esse é o vídeo que fala um pouco sobre GTD, então quem tiver interesse em compartilhar, e a gente coloca vocês também na nossa comunidade, tá bom? E essa é a minha frase, uma das frases favoritas aí, que é uma frase do Roosevelt, né? They don't care how much you know until they know how much you care. Então, muito bonito a sua formação, os diplomas, tudo isso é importante, mas enquanto eles não perceberem que você se importa realmente com o problema, ninguém se importa com o quanto você sabe. Então é isso, pessoal. Muito obrigado aí pela oportunidade. Desculpa ter estourado o tempo. Gostaria de ficar falando muito mais aqui com vocês. Obrigado. Pessoal, perguntas? Já tá aí. Aqui o microfone. Deixa eu só dar um aviso aqui. Laís, você espera, a gente está atrasado, mas a gente vai ter um coffee break, depois é você, e aí a palestra final é sua, Laís. Pode ser? A gente vai para o coffee break e aí vamos escolher 4 perguntas. Então, quem tem pergunta aí, levanta a mão. E aí, no coffee break, a gente também fica aqui 1, 2, batendo 3, papo. 4, 5 perguntas. Vamos lá. Então, parabéns pela apresentação. Obrigado. Eu acho que, diferente de todo mundo aqui, eu estou na fase que você estava do consultório vazio. E eu queria saber como que você chegou onde você está com relação aos convênios? Porque você é cirurgião, eu também. Então, assim, você saiu todo de uma vez? Você saiu no final das contas? Como é que foi essa transição para você? Paulo, lembra quando eu comecei o consultório? Quando eu comecei o consultório, então eu pagava lá com os colegas. E aí tinha pouco paciente privado. Então eles não pagavam consulta porque não tinha nem demanda. Aí eu consegui um consultório em Moema, que chama Oncocenter, um centro de oncologia que não tinha oncologista. Uma carteira de convênios muito boa. E na instituição que eu trabalhava, eu não podia faturar consultas via particular. E eu comecei a atender nessa instituição. E aí eu cheguei para o gestor e falei, tá, mas eu vou faturar as consultas... Aqui, isso foi minha virada de chave. Eu vou faturar essas... e se eu tiver cirurgia
Eu levo para onde? Ele falou, não, aí você vê onde que você vai levar, opera onde você quiser. Eu falei, quer dizer que eu posso levar para qualquer lugar que eu quiser operar o paciente? Ele, você vai lá e opera, a gente não tem nada a ver com isso, aqui a gente só fatura suas consultas. Aí veio a necessidade de eu ter uma forma de faturar fora da instituição que eu trabalhava, porque eu não ia levar para o mesmo lugar, se eu já tinha paciente do convênio. Por que eu ia levar mais paciente do convênio? E aí que foi, eu fui melhorando a minha consulta, refinando, ficando cada vez mais tempo olho no olho com o paciente. É o palco do consultório, né? Por que eu, né? O que você vai fazer comigo? E aí eu comecei a aprender a fazer o reembolso. Fiz o curso do reembolso do Alexandre Amato, na época, tinham poucas pessoas fazendo. E aquilo ali foi que eu vi a diferença. Eu vou te dar um exemplo. Teve uma época que eu operei uma cistectomia na instituição que eu trabalhava, e no mesmo mês eu fiz uma ureteroscopia. Eu ganhei 7 vezes mais do que uma cistectomia. E eu tive 10 vezes mais trabalho do que aquilo. Falei, pô, então peraí, então tem um mercado aqui diferente. Então o que eu fiz? Depois dessa clínica, ela foi comprada e aí eu fiquei sem a carteira de convênios externa. O que eu comecei a fazer? Aluguei uma outra clínica diferente do meu consultório. Eu nunca misturei e nunca. Eu nunca levei um paciente de convênio para dentro do meu consultório. Nunca misturei. Então eu tinha meu consultório, eu alugava outra sala lá na Cubatão, numa outra que era perto do hospital, pagava para outro colega e lá eu levava esses pacientes de convênio, só que ele não tinha uma carteira ampla. Então eu comecei a atender esses pacientes praticamente de graça. E quem atende por R$60, R$80 já atende de graça. Você só não quer assumir que atende de graça. Eu falei, quer saber? Atendo convênio, sim, pode vir. Vem. Eu tenho até hoje uma pilha de SADT lá que eu não posso mandar para lugar nenhum, porque não tem credenciamento. Assim, ó, uma pilha de SADT. Só que aquilo, eu sempre soube meus números, eu sabia que eu precisava atender 100 consultas para converter 5 cirurgias. Então, aquelas 100 consultas, se eu converter 5 cirurgias, bingo. Então, foi aí que foi aí que eu comecei a entender o jogo. Porque enquanto você acha que você está ali pegando aquela migalhinha, se eu sair daqui eu não vou ter paciente, então tudo bem, joga o jogo. Então pode vir paciente, mas agora eu estou livre do hospital. Eu não tinha mais o homem do meio. Agora era eu e o paciente. Então quando eu entendi que eu tinha que tirar o homem do meio e que eu que tinha que ser a fonte de captação, eu que tinha que ser o negociador, eu não precisava mais do hospital. Foi ali que eu entendi que a direção que eu tinha que seguir. Então eu queimei caixa de consulta há anos. Foi quando eu percebi que eu tinha aquela espinha dorsal, foi quando eu dei o pulo. Eu falei, puta, agora eu vou fazer meu consultório. Vou fazer o meu, porque no pior dos cenários eu vou empatar. Eu vou pagar os custos aqui e não vai me faltar porque eu tenho da instituição. Então foi gradual, né? Foi gradual. Mas eu arrisquei, né? Eu arrisquei. Então, assim, teve... E quando eu falava para mim, você vai atender de graça? Eu falei, Lígia, não é de graça. Estou atendendo de graça. Porque se o paciente não me pagasse uma consulta, ele podia me pagar o quê? Um tráfego no meu site, ele podia me pagar um review no Doctoralia e talvez ele podia me pagar uma cirurgia, quem sabe? Alguns deles. Então, eu sempre pensei, o paciente ele pode me entregar várias coisas. Reputação social, tráfego no site, uma indicação, ou ele pode me pagar uma cirurgia. Então, eu sempre ganhei. Eu só não ganhava dinheiro na consulta. Mas eu nunca trabalhei de graça, na verdade. Não sei se respondi, mas foi isso aí. Ô, Bruno, Silvio aqui em cima. É a nossa terceira imersão juntos, segunda vez que eu acompanho essa sua aula e é absolutamente impressionante. Eu me sinto na obrigação de te elogiar publicamente. O que você faz é ultra disruptivo, early adopter, outlier e assim, eu não tenho palavras para descrever, eu tenho que te parabenizar. Segunda-feira, chegamos no consultório ou clínica. O que você indica como primeira, segunda e terceira intervenção para as pessoas que atendem do ponto de vista autônomo, sozinhos, ou que fazem a gestão de uma clínica, mas estão querendo buscar alguma ferramenta para aprofundar? Porque você mostra muito bem isso. Eu sempre falo isso, quando a gente tem alguma ferramenta digital, nunca seja o primeiro a utilizar, mas também nunca seja o último a abandonar. E você espreme elas até o limite da funcionalidade. Então, eu queria que você trouxesse essa palavrinha para as pessoas que atendem numa sala sozinha, as pessoas que têm uma clínica. Qual seria a sua escolha? GTD. Eu acho que grávido todo mundo já está aqui da mudança. Segunda, GTD. Chega, pega o livro, ou então pega o método, tira tudo da sua cabeça, põe seus projetos vomita tudo, escreve do jeito que você quiser, põe numa cesta. Tudo o que você quer fazer.
Depois, faz o que eu não estava na aula, mas eu sei qual foi o que ele falou na primeira, que é reserva o melhor momento da semana, escolhe um período, fala, eu vou dedicar esse período para isso. Lembra que era o período que eu estava no meu consultório. Eu não tinha paciente, mas eu ia para o consultório todo de gravata, mas eu não tinha um paciente. Mas nesse horário, não vou. Não, eu ia para o consultório, gravata, não sei o quê, vou gravar vídeo e me organizar. Então, não tem crescimento sem organização. Se você tiver toda hora sobrecarregado, imagina que você vai fazer uma tarefa e para fazer aquela tarefa você tem que pensar, por exemplo, eu quero sair para comprar, sei lá, vou no supermercado e você não sabe, toda vez você não sabe onde está a chave do seu carro. Porra, você anda, você tem que rodar 15 minutos dentro de casa para pegar a chave do carro para comprar. Você nunca vai fazer. Você nunca vai fazer. Então, organização, as coisas têm que estar ao alcance. Então, aqui, quando eu preciso mudar de chave, de tarefa, eu mudo muito rápido, porque eu não está na minha cabeça. Eu sei onde eu guardei. Eu não lembro de nada. Minha memória é horrível, na verdade. Então, essa é a minha dica. Organize o seu cérebro. Porque casa bagunçada, você não vai fazer o restaurante com a cozinha bagunçada. Não tem como. Porque você vai todo empolgado, tá? Depois você... Cara, isso é uma maratona. Isso é uma maratona. Isso é uma maratona. Assim, você sabe, você grava, você sabe como é que é. Entendi? E aí, o que eu vou gravar? Então, na hora que você teve a ideia, põe no lugar. Pega o Trello, pega um Google Drive, fala no carro. Puta, achei legal, tem um paciente, puta, caso legal, podia compartilhar isso. Pô, mas eu vou deixar aqui. Guarda aquilo, na hora, arquiva, lembra? É uma ação? Não, não é. Então, arquiva. E aí, quando você sentar para gravar, você não tem a tela branca. Então, isso é outra coisa, o problema da tela branca do conteúdo. Por quê? Porque você agora tem que ser produtivo. Eu vou ser produtivo agora. Não, concentra. Você vai, não sai, cara, não sai. Porque não é inspiração. Não existe inspiração. Não existe inspiração. Não existe inspiração. Não existe. Não existe. Eu não acredito em inspiração. Estou inspirado, hoje eu vou fazer. Não existe. Então, uma coisa que eu vi o Tom Brady falando, e é verdade isso, né? Ele falou assim, para você ter sucesso na vida, você precisa de 3 coisas. Persistência, consistência, resiliência. E eu lembrei, né? Consistência, assim, você começa... persistência, você começa lá, R1 de cirurgia, bagrão, chega lá, o paciente lá, você aqui, aspira, você passa o aspirador, aí no outro dia você volta, aí o cara te chicoteia, aí o cara fala para você que você não vai operar, aí o cara te põe de plantão, aí no outro dia você está lá, mas você é ruim, você nem sabe operar. Você nem sabe operar, mas todo dia você acorda de manhã, 5, 4 horas da manhã, vai passar visita. Por quê? Porque você é persistente. Mas ser persistente não quer dizer que você vai ser consistente. Não adianta você começar a fazer prostatectomia e a cada 5 pacientes que você opera, você mata 3. Aí você vai todo dia operar. Você é persistente, né? Mas você não é consistente. E a terceira qualidade é resiliência. Resiliência é se adaptar quando as coisas mudam. Um desafio que você não perguntou, mas recentemente aqui em São Paulo, mudou uma resolução dos convênios. Olha só, mudou uma resolução dos convênios que, para o paciente ter direito a reembolso, ele tinha que comprovar o desembolso. E antes não era assim, quando eu comecei. Eu conseguia reembolso com um recibo e uma descrição cirúrgica. Aí depois tinha que mandar pela internet, aí depois tinha que ter a nota fiscal, aí o paciente recebia. Agora não, ele tem que mandar um comprovante bancário. Então você imagina, você vai fazer uma cirurgia de 50 mil. E aí? Ele tem até o reembolso dele cobre 70. Mas, e aí, como é que você faz? Muita gente caiu do galho. Sabe por que caiu do galho? Porque, no fim das contas, era um gambling. Ele tentava converter um paciente que estava no ambulatório de convênio no reembolso. O paciente não foi lá buscar. Não era ele. Por que a gente não caiu do cavalo? Porque eu já tinha o fluxo, o paciente já vinha para o ele queria operar. Então, ele queria ver como acessar. Então, é isso que eu... E aí, a minha secretária, ela tem um business, a Sandrinha, que é instrumentadora e secretária, ela fundou uma empresa para ajudar médicos a fazer reembolso. No pico, antes dessa resolução em segunda instância, ela tinha 21 médicos fazendo reembolso. 6 meses depois, só sobraram 3.
3. Por quê? Ah, puta, não vou conseguir, o paciente não converte, o cara voltou a operar o convênio. Cara. Por quê? Porque ele estava no jogo, era gambling. Era só phishing. Não vai, não era verdadeiro, entendeu? Então é isso que eu falo, você tem que e ao mesmo tempo se organizar financeiramente, porque você, quando eu saí do AC Camargo, eu falei para minha esposa, falou, olha, eu vou sair, vou me desligar da instituição, enfim, problemas, e eu falei, ó, vou separar um dinheiro aqui, eu vou ficar a gente vai ficar 6 a 8 meses em São Paulo, e se a gente começar a queimar caixa depois de 6 a 8 meses, a gente vai embora para Rio Preto. Esse era o plano. Porque eu não sabia se o consultório ia dar atração, né? E esse dinheiro está até hoje nessa aplicação, eu faço questão de não mexer nele, porque eu nunca precisei tirar. Mas por quê? Eu sempre tive um custo de vida muito aquém dos meus ganhos. Aí é a organização financeira também. Eu pude fazer a mudança. Então, eu sempre prezei por essa possibilidade de saber que a vida pode mudar. A mesma coisa agora. Tá na clínica, tudo mais, eu posso, sabe, adoecer. E essa é a minha grande preocupação do momento, né? Porque, no fim das contas, eu ainda sou um vendedor de horas. Eu ainda vendo horas. Mas isso aqui vai envelhecer. Está envelhecendo. Então, eu preciso agora também pensar em outras formas de rendas que não vêm só da minha mão. Né? Então, esse é o momento que eu me encontro agora, de questionar essas coisas. Pô, para onde eu vou? O que eu quero fazer? Né? Eu gosto do que eu faço e tudo mais, eu ficaria tranquilamente operando a vida inteira, mas eu quero ter outras fontes. Então, é isso que a gente estava conversando, né, Lorenzo? Uma mentoria para me ajudar. Nesse momento, eu acho que o que eu sinto é a falta do digital. Tudo que eu fiz do digital foi para potencializar a minha especialidade, o que eu gosto de fazer. Mas eu não tenho renda passiva fora meus investimentos, né, monetários, mas não são produtos, é rentismo. Tipo, ok, válido, do trabalho e tal, é fair, tá dentro do jogo. Mas rentismo não é bom para o país. Rentismo não gera emprego. Rentismo não faz o país melhorar. Então, assim, é legal que todo mundo aqui, né, ganhar 15% ao ano, 7% fora a inflação. Legal, bacana. Dá para tomar vinho. Mas isso é uma droga para o país. Então, a gente tem que pensar em outras formas. Nós somos as vozes aí que vão gerar os próximos negócios. Tem que revolucionar a saúde aí. Isso aí. Aqui. Parabéns, Bruno, pela excelente palestra. Opa. Eu sou um exemplo dessa parte que você passou aqui, falando do como, porque eu não exerço mais a medicina, mas eu tenho cursos. Então, o que chegava de lead para mim, eu tinha várias automações. Então, do WhatsApp eu tinha, por exemplo, o Zenvia, que é bem conhecido. Uhum. Eu tinha outro CRM, que é do RD Station, que é bem conhecido também. Tem o marketing, eu tenho um infoproduto. E aí eu estava com um problema muito grande para a parte da secretária conseguir organizar isso e tal. E aí eu contratei uma pessoa especialista no como. E aí, primeiro, parabéns aí pela sua organização do como. E eu queria dizer que vocês precisam ter essa ferramenta. Precisam. Porque para a clínica é essencial. E o que, por exemplo, o Dr. Ricardo tem aquela automação do ManyChat, você consegue colocar um ManyChat dentro do como. Então, ele consegue já responder automaticamente as suas pessoas lá dentro do seu Instagram, por exemplo, mandar um material quando você comenta assim, eu quero esse material, ele já faz isso automaticamente e já chega para a sua secretária, para na segunda-feira ela poder atender. A parte também do robozinho, a gente não gosta de falar com robôs, como vocês bem falaram aí, mas as primeiras mensagens para aquele tempo de espera diminuir tem que ser também com a parte, isso consegue se fazer dentro do próprio como você organizar isso, e aí todas essas automatizações, assim, você consegue chegar dentro para a secretária. E aí eu tive na minha empresa, foi uma dor que eu passei, eu cancelei o Zenvia, cancelei o RD, o CRM lá, cancelei o ManyChat, tenho tudo hoje no como, porque teve essa pessoa. E aí eu testei com ele em 3 clínicas de colegas. Eu acho que eu acabei de criar um produto aqui dentro da imersão, porque a gente testou, eu coloquei numa clínica de cirurgia plástica, por exemplo, em uma semana teve 172 novos leads que ia ficar na mesa jogando.
E esse dashboard que ele mostrou aqui para quem tem clínica é essencial, porque ele mostra porque o seu paciente não fechou a consulta, naquele funil de vendas que o Lorenzo mostrou, porque ele chegou até tal ponto ali, ficou frio e não conseguiu, e não voltou lá para ficar quente, por exemplo. Você consegue essa automação de 3 dias depois mandar uma mensagem para ele se ele ainda tem interesse na consulta. Então, parabéns aí, ficou muito bem organizado o seu. Conversei com outros colegas sobre esse parte do como, mas vocês precisam ter o CRM. Eu acho que eu tenho uma empresa que é grande, tem muito lead, e eu vejo que para uma clínica, isso daqui para o médico é essencial. Parabéns, cara. Obrigado. Cadê a próxima? Aqui, esse aqui já começou. Bom, você conta aí. Primeiro, parabenizar o Bruno, já conheci ele aí dos congressos, sou colega dele, urologista também. Obrigado. Então, a minha dor é a seguinte, eu tenho iClinic e o que acontece? Sexta-feira mesmo eu presenciei isso. Um paciente consultou comigo em 2022, fazia exame preventivo da próstata, paciente assintomático, e como eu não tenho um CRM, ele voltou agora em 2025. Quer dizer, eu perdi 3 consultas desse paciente particular. Eu queria tentar automatizar essas mensagens para ele, por exemplo. Ó, eu uso isso aqui, ó. Deixa eu abrir para você, tá projetando aí? Ó, esse aqui é a minha agenda. Vou dar um exemplo para você dessa semana. Isso aqui é a minha agenda doutoral, então, quando eu estou no consultório, eu abro isso aqui. Ó, isso aqui foi... Pô, que bom que apareceu isso aqui. Excelente. Puta, sem querer, deu certo. Ó, tá vendo esse amarelinho aqui? Esse aqui foi minha agenda da semana, tá? Uhum. Então, esse aqui, em vermelho e em azul escuro, é minha agenda no Oswaldo Cruz. Eu estou dois períodos da semana lá no Oswaldo. Azul claro e vermelho no meu consultório. E vermelho é teleconsulta, tá? Então, basicamente assim. Tá vendo esse amarelinho aqui? Esse foi um paciente que ele não agendou. Mas antes de mostrar esse, eu vou mostrar para vocês como é que eu faço. Então, acabo de atender o paciente aqui, eu aperto nesse botão e coloco consulta realizada e salvo. Esse aqui já está. E aí, eu venho nesse 3 pontinhos e coloco aqui, ó, lembre para agendar a próxima consulta. Então, eu venho aqui, eu quero que ele volte em 3 meses. Eu só 1, 2, 3. Dia 9. Aí, qual serviço? Urologia. Urologia. Pronto. Eu clico aqui, não vou apertar. Ok, Salvou. entendi. Ok. Pronto, esqueço. Simples assim, esqueço. Aí, quando ele não agenda, aí ele recebe uma mensagem, não agendou, já com link de agendamento. Ele não agendou. Aí ele recebe a segunda mensagem, não agendou. Aí o sistema para e me avisa, que é isso aqui, ó. Tá vendo esse amarelinho? Uhum. Aí vai aparecer assim, ó. Ivani Ferreira Freitas não marcou consulta ainda. Certo? Eu ou minha secretária, quando elas não fazem isso, quando elas não limpam, eu mesmo venho aqui, ó, eu já seleciono aqui, copio, vou lá no... Cadê meu Trello? Vou no Trello e eu já tenho um quadro aqui, ó, consultas, e eu já tenho uma automação bem aqui, tá vendo? Agendar retorno. Nessa coluna tem uma automação. Eu vou colocar Ctrl V aqui e vou só colocar aqui, ó, apenas um cartão. Olha só o que vai acontecer. Eu escrevi alguma coisa? Só isso. Aline, Andréia, Natália, Gisele, que são as meninas que ficam na frente. Esse paciente não agendou retorno até o momento. Vamos fazer contato, por favor. Aí eu vou excluir de lá. E agora ele está aí eternizado no Trello. Alguém, tipo, elas vão ter que limpar esse quadro, tá? E já está com o telefone. Aí eu tiro da frente aqui, ó. Eliminar, tá tudo bem. Pronto. Então, ó, outro aqui, o Gilmar, mesma coisa. Não agendou consulta. Esse aqui, DDD, ó, mesma coisa. Vou eliminar e venho aqui nessa coluna, Ctrl V e só coloco adicionar cartão, apenas um cartão. Mesma coisa, ó. A automação trabalhando lá. Eu nem preciso escrever, eu só copio e colo. Copio e colo, copio e colo, copio e colo. Então, alguém vai ver. Mas isso aí eu consigo fazer iClinic como linkado? Então, eu nunca linkei com como, mas acredito que é factível. Mas no meu fluxo de trabalho, para mim é muito mais simples, porque eu já estou com a agenda na frente. Aí eu abri minha agenda e falei, tem 2 aqui que não marcaram. Então, eu já só copio e colo. Então,
para mim funciona, entendeu? E é uma coisa que é zero trabalho. Vocês viram como eu fiz agora. Então, eu já tirei da frente. Então, eu já alimentei no Trello. Então, eu sei que o time vai olhar aquilo lá e, fiz contato, o paciente não agendou. E, às vezes, acumula aqui. Então, às vezes, eu faço uma blitz. Às vezes, eu entro aqui, aí acumulo. Aí, elas têm aqui contato 1, contato 2, contato 3. Tá vendo? Elas vão fazer 3 contatos com o paciente. Depois, elas vão arquivar. Às vezes, acontece de eu olhar isso aqui, tá tudo cheio. Aí, eu venho aqui, só dou um print e não escrevo nada, só jogo no grupo do WhatsApp. Tipo, alô. Entendi. E você mostrou que você tem 4 números de WhatsApp, não é isso? Na clínica. Um quarto eu separei para os médicos que eu fiz e os outros médicos, para não misturar, porque imaginei o seguinte, imagina que amanhã o colega sai da clínica. Entendi. E outra coisa que misturaria o fluxo deles com o meu fluxo, e aí vira uma confusão, entendeu? Então, eu separei o fluxo deles pro... E tem uma colega cardiologista que vai atender lá agora. Ela falou, Bruno, mas eu queria que fosse o meu WhatsApp. Zero problema. Eu vou plugar o WhatsApp dela no como, e um dia que ela não ficar mais conosco, despluga, tá aqui seu WhatsApp, segue seu, né? Entendi. Normal. Eu tive esse problema porque eu tenho um WhatsApp para mais 3 colegas. Entendeu? Que eu subloco, tem 2 salas no meu consultório. Então, uma sala é minha e a outra sala tem colegas que usam. Aí comecei a experimentar o como, aí chegava, a secretária já tinha respondido a mensagem e chegava a mensagem. Esse vai constar com o doutor A, doutor B e doutor C. Então, para eu resolver isso, eu vou ter que ter mais número de WhatsApp, pelo que eu entendi. É melhor. Porque o como já separa para você, né? Fica mais claro. Ok, obrigado. Deixa eu só dar um exemplo. Vocês viram que o Bruno usou o Trello para fazer uma comunicação rápida e automática com a secretária para a secretária resolver o problema. Deleguei, né? Delegou. E eu posso cobrar. E você sabe se ela não... Porque o card vai estar lá, ela tem que dar um fim no card. Então, a forma com que ele arrumou foi essa. Se a sua pergunta, no como você consegue fazer isso? Lorenzo. Você estabelece raias e aí você vai ter automações, o paciente de cálculo. Você vai ter uma raia de cálculo. Ele fez a consulta, você vai falar, lembrar ele de daqui 3 meses. Então, você consegue fazer isso, tá? Agora, o lance é esse, como você vai resolver o problema. E são muitos problemas que vocês podem resolver. Escolha um. Qual que você vai escolher? O que te traz retorno mais rápido. Qual que te traz retorno mais rápido? Churn e não agendamento de consulta, porque o cara já é seu cliente. É o que o Kleber fez. Falando lá de playbook secretário, o que ele... Opa, não. Vamos atrás dos pacientes que consultaram comigo e não agendaram. A secretária foi e teve 30%, mais de 50% de conversão. Entende? Então, porque vocês podem achar isso e falar assim, eu tenho que pegar o Trello, eu tenho que pegar o... Não, você tem que resolver o problema. E você tem que começar para a fruta mais baixa. A fruta mais baixa é quem já é seu paciente. Se você não cuidar do seu paciente, como que você vai cuidar do paciente que está fora, que nem é seu ainda? Então, comece a cuidar do seu paciente. Patrick, vamos aumentar o número de consultas refrativas. Patrick, vamos aumentar. Estamos juntos num projeto de aumentar. Você acha que a gente começou por onde? Ele atende um volume de 100 pacientes por dia. Você acha que a gente foi lá no Instagram para fazer tráfego pago? Vamos fazer um trabalho dentro dos seus pacientes para você, low hang fruit, fruta mais baixa. E isso, foquem na resolução do problema. Ferramentas vocês vão achando. Não é o Trello, não é o como, precisa usar, precisa ter ferramenta. Mas o que tem que ficar com vocês é a resolução do problema. Vou dar uma última dica para o e-mail, que eu adoro essa parte. Bom, imagina que você recebeu um e-mail, esse e-mail X aqui, e você quer... Não carregou o boomerang. Brincadeira. E você quer avisar para a sua secretária que... Tá aqui, deixa eu ver se carregou. Bom, responder. Então, eu recebi esse e-mail, tá? E é uma coisa que eu preciso delegar para a secretária e ela tem que me dar um feedback, e é muito importante. Como é que você tira isso da sua mente? Então, aqui, ó, eu vou mandar para mim mesmo, tá? Vou mandar aqui para meu outro e-mail. Ó, Bruno, eu vou escrever qualquer coisa, e tem um aplicativo gratuito que chama Boomerang, que você coloca no Gmail. O que o Boomerang faz? Você loga só a primeira vez no dia. Pronto. E aqui eu sempre coloco assim, me lembrar em 2 dias. E aí eu mando e-mail. Ele vai sair da minha frente, tá? Mandei o e-mail.
Se em 2 dias eu não obtiver nenhuma resposta daqui, e eu posso 1 hora, 2 horas, 1 ano, você escolhe. Esse e-mail volta para minha caixa com um tagzinho, boomerang returns the e-mail, e a pessoa não vê que voltou. Então, eu nunca perco o follow-up. E as secretárias acham nossa, ele lembra de tudo. Não lembro de nada, na verdade. Eu só vejo na minha caixa o boomerang voltou. Por exemplo, às vezes eu mando para ela um imposto, eu recebo um imposto, os impostos chegam na minha caixa de e-mail. Aí é importante, eu preciso ter certeza que ela lançou os impostos, porque é a minha esposa que paga, a Lígia que paga os impostos. E aí eu falo, Lilian, lançar no Trello. Já ponho lá 2 dias. Quando volta o e-mail, às vezes ela já até lançou, mas eu já dou falar para Lilian, lançou no Trello? Lançou no Trello? Por quê? Ela tem que lançar no Trello. São coisas importantes que eu preciso rastrear. Mas você imagina, como é que eu vou lembrar de cobrar o e-mail da Lilian daqui 2 dias? Então, é uma dica que, assim, parece boba, mas ajuda bastante você esquecer essas coisas. Gente, maravilha. Vamos para o coffee break agora. O Bruno vai estar lá. Bruno Benigno. Como que era seu apelido na faculdade? Brunoma. Brunoma.